Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? Sensacional? Ótimo! Então, olha só, começando a nossa aula de hoje, você vai para a página número 22. Na live que nós fizemos, eu pedi que você tentasse fazer esse exercício aqui. O que você precisava fazer? Olhar as imagens e você tinha que completar a frase que o exercício trazia para você. Portanto, separe o seu material, abra a sua apostilinha lá na página número 22 e a gente vai dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Lembre-se que nós estamos estudando como que eu digo, por exemplo, que as ações estavam acontecendo no passado. Toda vez que eu tenho essa ideia de algo que estava acontecendo, a gente sempre tem a pessoa, o objeto, o sujeito da frase. A gente tem verbo to be e o outro verbo com ing. Por exemplo, olha lá o começo da frase A. Ele fala: The hummingbird was flying. Hummingbird é o nome do beija-flor em inglês. Então eu estou falando que ele estava voando. Então toda vez que a gente fala de algo que estava acontecendo no passado, estava em progresso no passado, sempre a gente tem o sujeito, verbo to be no passado, was, were e verbo com ing. E a gente tem várias possibilidades de completar essa frase. Então eu tenho que falar que o beija-flor estava voando quando, depois do when, a gente vai usar um simple past para a gente falar que alguma coisa aconteceu, alguma coisa pontual aconteceu. Por isso, olha só, algumas possibilidades. Estou dando de exemplo aqui, olha só. The hummingbird was flying when it stopped to eat, or when it stopped to drink at a feeder. Então, olha só, o hummingbird ele estava voando quando ele parou para comer ou quando ele parou para beber num bebedouro, né? Esse feeder, né? A ideia de alimentar alguma coisa que você aí usa para colocar comida para um animalzinho de estimação. Ele é chamado de feeder. Então, aí, na letra a ideia de algo que estava acontecendo, olha lá, o beija-flor estava voando quando ele parou. Então, lembre-se que o when ele vai sempre ligar, na maioria dos casos, a ação que estava acontecendo com outra que aconteceu. Ou seja, um passado contínuo com um passado simples. Passado contínuo, was, were, verbo com ing. Passado simples, verbo com ed, ou o verbo lá na segunda coluna. Então, ele está falando quando essa ação aconteceu. Vamos ver outra ação que estava acontecendo na letra B? Olha só. I was walking along the park when. Olha só, eu estava caminhando lá no parque quando. Aí eu vou precisar de um simple past. Olha só. A butterfly landed on my finger. Poderia falar quando eu vi uma borboleta. When I saw a butterfly. We have many possibilities here, ok? Muitas possibilidades para a gente completar essa frase. Então, a ideia que você precisa entender é que eu estou falando de uma ação que estava acontecendo. Olha só, I was walking along the park. É a ação que estava acontecendo. I was walking. Eu estava caminhando. Quando a borboleta landed. Olha só, passado contínuo e passado simples. When, significando quando. E o while, significando enquanto. Qual a diferença? Geralmente, quando a gente usa while, enquanto, eu tenho duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu vou ter was, were, ing, was, were, ing. Quando eu tenho when, ele está ligando a ação que estava acontecendo quando essa ação ela é interrompida e outra acontece. Então, com when eu tenho was, were, ing e um verbo no passado simples, ou seja, ed e verbo lá na segunda coluna, tá bom? Ou verbo na segunda coluna. Vamos ver mais um exemplo? Olha só a letra C. Olha que bonito esse pôr do sol. The birds were flying. Olha lá, os pássaros estavam voando. A ação que estava acontecendo, o fato dos pássaros estarem voando, when the sun set. Ou seja, quando o sol se pôs. Olha só. Então, eu tenho essa possibilidade de completar essa frase. Mas eu tenho outras maneiras também, tá bom? A letra D. They were walking by the seashore. Nós já vimos que seashore é a beira-mar.
Então, eles estavam fazendo uma ação. Qual ação que estava sendo feita? O fato de estarem caminhando. A ação estava acontecendo. Was, were, verbo com ing. Então, they were walking by the seashore when, por exemplo, né, a gente tem a wave wet their feet, ou seja, quando uma onda molhou, o verbo wet, a ideia de molhar. Então, quando uma onda molhou os pés deles. Então, é uma possibilidade de eu completar, tá bom? Então, a ideia é, você precisa perceber que a ação estava acontecendo quando outra ação aconteceu. Essa ação que aconteceu é a ação no Simple Past, mostrando algo pontual. Tudo bem? Sensacional, gente bonita. Vamos avançar um pouquinho agora na nossa apostila. Ainda nós temos a letra E. Olha o teacher acelerando as coisas. Olha só. Aí na letra E. They were looking at the sky, ou seja, eles estavam olhando para o céu, when, olha lá, they saw a full moon, ou seja, quando eles viram uma lua cheia. They saw a full moon. Olha lá, a ação que estava acontecendo quando outra aconteceu. Se nós pensarmos nesse só é o passado do verbo ver, né? A gente tem to see, ver. Passado de see, só. See, saw, seen. Lembre-se que você precisa estudar os verbos, né? Vai relembrando, pega a tabelinha de verbo, dá uma lida, tá bom? É importantíssimo saber os verbos. Agora sim, depois de nós fazermos essa correção desses exercícios que eu tinha pedido para você fazer no dia da live, agora a gente vai lá para a nossa pagininha número 24. Na página número 24, a gente vai encontrar um texto, olha só, que traz uma temática bastante atual e interessante. Então, eu estou agora na page number 24. Esse texto dessa página 24, ele tem o seguinte título. Ele fala o seguinte, Playing for Change Foundation. Né? Ou seja, Playing for Change é a ideia de uma fundação que incentiva músicos, né? Ou seja, futuros músicos, adolescentes, crianças, a encontrarem na música uma esperança para um futuro melhor. Por isso que ele chama Playing for Change, ou seja, tocar para mudar. E ele diz o seguinte, acompanha comigo. Creating positive change through music and education. Então, esse é o objetivo da Fundação Playing for Change. Ele fala creating positive change, ou seja, criar uma mudança positiva through. A ideia de through é a ideia de através, drive through. Então, olha só, creating positive change through music and arts education. E ele fala o seguinte, music education increases collaboration, reduces conflict, raises self-esteem, and fosters resilience and joy. Olha só, a educação musical, o que ela traz? Ele está falando dos benefícios. Ele fala, increases collaboration, ou seja, aumenta a colaboração, uma visão de mundo diferente. Reduces conflict, ou seja, reduz os conflitos, principalmente quando a gente fala de conflitos sociais. Raises self-esteem. A ideia de raise é a ideia de elevar. Self-esteem é autoestima, ou seja, eleva a autoestima. And foster. Foster é a ideia de fomentar, a ideia de trazer o quê? A resiliência e a alegria para as pessoas. Então, é um projeto bastante interessante que existe, tá? É um projeto bastante atuante aí em vários países, chamado Playing for Change, ok? Aqui no Brasil, inclusive, nós temos também algumas fundações que vêm na música, na educação musical, que traz aí para algumas crianças e jovens, e alguns adultos também, a perspectiva de um futuro melhor, tá bom? Dando uma olhadinha com base nesse texto que nós lemos, então, aí na página 24, a gente tem algumas perguntinhas para serem respondidas. Nesse momento, eu convido você a dar uma pausa na aula, dar uma olhadinha no texto e depois responde. E assim que você responder tudo, você dá o play para você corrigir, tá bom?
Faça isso. Pausa agora, lê o texto, faz as perguntas e volta aqui. Olha só. Considerando que você já tenha feito isso, pausou, fez e agora vai corrigir. A letra A fala assim: What does music education reduce? Observe a estrutura da pergunta. What? O pronome interrogativo. Lembra que eu disse para você? Toda vez que nós temos um pronome interrogativo, ele sempre vem no começo, sempre começa a frase com o interrogativo. Depois, eu vou usar o verbo auxiliar, uso o que eu estou querendo perguntar, né? Ou seja, o sujeito e o verbo. Então, olha só. What does music education reduce? Respondendo essa pergunta que está no simple present. Does é auxiliar de presente. Se ele estivesse no passado, o verbo auxiliar que estaria sendo usado seria did. Respondendo essa pergunta, it reduces conflict. Como eu estou respondendo no simple present, estou colocando um S no verbo. Então, it reduces conflict. What does it raise? Raise é a ideia de aumentar, né? Ou seja, it raises self-esteem. Ou seja, ele aumenta a autoestima da pessoa. Então, aquela pessoa que participa do projeto, ela tem a sua autoestima elevada, self-esteem. A letra C. What does it increase? Né? A ideia também de aumentar. It increases collaboration, né? Ou seja, aumenta aí a colaboração. And what does it foster? Né? Ou seja, o que estimula? O texto fala que estimula a resiliência e a alegria. Portanto, it fosters resilience and joy. A resiliência e a alegria. Observe que sempre nas respostas você tem de manter o mesmo tempo verbal da pergunta. E, coincidentemente, essas 4 perguntas estavam no presente. Portanto, todas as respostas estavam no presente também. Verbo lá na primeira coluna. Como o sujeito de todas elas era it, nós sempre no presente nós temos que colocar S no verbo para a gente mostrar que está na terceira pessoa do singular do simple present. Tá bom? Então, respondendo aqui essas perguntinhas do texto lá da página número 24. Seguindo agora na página 25, ele vai dar para a gente algumas respostas e agora a nossa vez de fazer perguntas para o que ter aí, para o que nós temos aí como as respostas. Então, olha só. A letra A fala assim: It's to spread the benefits of music and art to achieve peace and better life conditions to children throughout the world. A ideia de spread, ou seja, a ideia de espalhar. Então a resposta fala assim, olha só, ou seja, a finalidade, talvez, a pergunta tem que ter a palavra finalidade, é de espalhar os benefícios da música e da arte para se alcançar a paz e uma melhor condição de vida para as crianças ao redor do mundo. Throughout, a ideia de no mundo, ao redor do mundo, tá bom? Se eu vou buscar uma pergunta para eu fazer para ter isso como resposta, a minha sugestão é essa, olha só. What is the specific goal of PFC? Lembrando que o PFC, né, é Playing for Change Foundation, né? Essa é a ideia do PFC. Então, what is the specific goal? Qual é aí a meta? Goal, meta. Observe que eu tenho verbo to be na resposta. Então, se eu tenho is na resposta, eu tenho is na pergunta. Mesma coisa, na letra B, a gente tem que tomar cuidado com o tempo verbal. It takes place on September the 21st. Ou seja, ocorre no dia 21 de setembro. Portanto, eu vou precisar perguntar o quê? Quando? Então, olha só, aqui ele está falando sobre when does the UN's International Day of Peace take place? Ele está falando do Dia Internacional da Paz, do incentivo da paz, tá bom? Por isso, quando eu tenho uma resposta falando sobre tempo, a minha pergunta também foi feita sobre tempo. Então, olha só, when does it take place? Ou seja, quando que ocorre? It takes place on September the 21st. Eu estou fazendo com você essa, porque nem todas as respostas aqui você encontrou aí lá no texto, né, as perguntas, o assunto. Aqui a gente só está treinando mesmo a estrutura da pergunta. O que eu estou querendo destacar é que se na resposta eu tenho o verbo no presente,
A minha pergunta tem de ter uma estrutura de simple present também. Já na letra C, ó, started, ó, ed, ou seja, eu vou ter uma pergunta no simple past. Se eu tenho uma pergunta no simple past, eu preciso usar did. Where did the PFC program start? Né? Ou seja, onde que o Playing for Change program start? Né? Onde, né, que começou? Então começou aí pelas ruas de Santa Mônica, na Califórnia. Então, letra C. It started on the streets of Santa Monica, California. In letter D, it was launched in February 2016. Ou seja, a ideia, né, tem um programa musical chamado The Kajuru Music Program, né, também ligado à educação musical para jovens. Então, quando que ele foi lançado? To launch, é a ideia de lançar. Então, quando que esse programa foi lançado? Olha lá, was na resposta, was na pergunta. When was it launched? Então, aqui a gente consegue revisar os pronomes interrogativos. What, significando o quê? When, significando quando. Where, significando onde. Tá bom? Então, terminem aí, gente. Escrevam aí as perguntinhas, analisando e observando. E sempre a pergunta estará no mesmo tempo da resposta. Tá bom? Muito bem. Para a gente entender um pouquinho mais o que é esse programa chamado Playing for Change, a gente vai dar uma olhadinha agora no seu maior representante. Olha só, para a gente entender melhor como funciona esse Playing for Change, a gente vai lá para a tarefa número 20. Portanto, você que já copiou aquelas perguntinhas, já fez tudo certinho, vamos lá para a página número 20. Desculpa, para a tarefa número 20, é página 61, página 61. A gente tem justamente um texto, cujo texto é Playing for Change Foundation Stand By Me Scholarship. Quando a gente fala em scholarship, a gente está falando numa bolsa de estudos. Então, vamos entender melhor um pouquinho o que é este programa aqui, lendo esse texto e conhecendo melhor aí um dos seus maiores inspiradores e criadores, idealizadores, chamado Roger Redley, tá? Um aí das pessoas mais importantes para que esse projeto fosse à frente. Se você pesquisar no YouTube e você colocar o nome Roger Redley, você vai encontrar vários vídeos sobre ele e sobre essa proposta dele, levando música para que um mundo, tendo a música como um mundo melhor para algumas pessoas mais necessitadas. Então, ele diz o seguinte, esse texto, acompanha comigo, para depois a gente responder as perguntinhas. Ele fala o seguinte, olha, Playing for Change was inspired by Roger Ridley saying familiar words to a popular song. No matter who you are, no matter where you go in life, at some point, you are gonna need somebody to stand by you. Ou seja, essa ideia, né, do Playing for Change foi inspirado aí desse dito, dessa canção aí do Roger Ridley, que diz o seguinte, não importa quem você seja, não importa, no matter where you go in life, não importa onde você vá na vida, em algum momento, you are gonna need somebody to stand by you. Ou seja, em algum momento, você vai precisar de alguém que cuide de você, que esteja ao seu lado. For co-founder Mark Johnson, that moment ignited a passion to use music to connect to people. It was more than a decade ago, né? Ou seja, essa ideia aí de usar a música para conectar as pessoas. Nowadays, Stand By Me Scholarship is a project that helps students to attend music programs for an entire year. Ou seja, o programa de bolsas de estudos chamado Stand By Me é um projeto que ajuda os alunos a assistirem a aulas, programas musicais, aulas durante um ano inteiro. All scholarships provide access for children to learn music and learn and dance at no cost to them. Ou seja, todas essas bolsas, né, todo esse programa,
ele faz com que as crianças possam aprender música e dança sem custo algum para ninguém. These students have the opportunities to connect with other children and adults around the world through emails, letters, cards, photos and musical collaboration, né? Então a ideia de que esses alunos, eles têm a oportunidade de se conectar com outras crianças e outros adultos aí ao redor do mundo, valendo-se de e-mails, cartas, fotos e colaborações musicais, tá bom? Então, um pouquinho aí do que é esse projeto Playing for Change, que é um projeto bem grandioso, tá bom? Agora que nós lemos esse texto e você já sabe o assunto dele, convido você novamente a dar uma pausa no vídeo, responder essas perguntas e depois você volta para pegar a correção, tudo bem? Eu vou considerar que você já fez. A número 1 fala assim: What is Stand By Me Scholarship? Né? Ou seja, o que é, né, esse programa Scholarship? Então, olhando lá no texto, olha só. It's a project that helps students to attend music programs for an entire year at no cost to them. Né? Então, é um projeto que ajuda os alunos a participar de aulas de música para o ano inteiro, sem custo, tá bom? Só copiar do texto as respostas. Então, se não fez, dá tempo de fazer ainda, hein? Letra B. When was Playing for Change created? So, it was created more than a decade ago, né? Então, foi criado há mais de uma década atrás. Letra C. List two important people that started this program, né? Então, liste aí duas pessoas importantes que começaram o programa. Então, o texto menciona, né? Roger Ridley and Mark Johnson. E a letra D. How do students connect with other children and adults? Na última linha, ele fala como que os alunos se conectam, né? Olha só. They connect with them through emails, letter cards, photos, and musical collaboration. Ok? Então aqui a gente tem uma revisãozinha também de outros pronomes interrogativos, né? Como how, a ideia de como. Ele traz o when, quando, what, o que, tá bom? Então bastava você ler o texto e certamente você fez certinho esses exercícios. E para terminar, a gente tem aqui um outro textinho falando um pouquinho mais sobre o Roger Ridley, ou seja, um pedacinho da biografia dele, para você entender o quão importante foi esse compositor Roger Ridley nesse projeto aí de Playing for Change, não é? Então, eu já trouxe completo aqui para você, só para a gente dar uma olhadinha no texto e a gente entender. Então, ele diz o seguinte, olha só. Roger Ridley, isso aí está na página 62, tá bom? Roger Ridley is in his music embody everything that music is. So, perseverance and talent. Roger's voice was called the voice of God by the other street musicians in Santa Monica, California. Então, olha só, a voz aí do Roger, né? Ou seja, a sua voz era conhecida como a voz de Deus por outros cantores de música de rua em Santa Mônica, na Califórnia. A principal mensagem da sua música era a alma, perseverança e o talento. One day, Mark Johnson was walking down the street while Roger Ridley was singing Stand By Me in the Distance. Então, aquela pessoa também, o fundador, né, do Playing for Change, chamado Mark Johnson, ele estava caminhando pela rua e ele viu, né, enquanto ele viu Roger cantando a música Stand By Me, de longe. Mark ran to get near to singer. After the performance, Mark was sure that Roger's voice had to be shared with the rest of the world. It was the beginning of Playing for Change. Então, quem descobre, né, o Roger Ridley foi aí o Mark Johnson. Ele escuta o Roger cantando, ele fala, puxa, essa voz precisa ser ouvida pelo mundo, né? A mensagem que ele traz, né, a ideia de que ele traz nessa música precisa ser conhecida. E aí, era o começo do projeto
playing for change. Playing for change, ok? Então, a gente tem esse texto, para você completar. Eu já trouxe completo para você aí conhecer um pouquinho mais sobre Roger Ridley and Mark Johnson e o projeto Playing for Change. E terminando a nossa aula hoje, a gente tem aqui uma imagem e você tinha que escrever frases sobre essa imagem, sempre envolvendo música. Eu trago aqui algumas sugestões. Olha só. Music helps children to move their bodies in all sorts of ways. It's an idea. Music helps children to feel good about themselves. Or music helps them to learn to listen. E aí, gente, você poderia criar as suas próprias frases, né? Ou seja, respondendo a pergunta: Music helps me to, né? A música te ajuda no quê? Em quê? Tá bom? Então, você poderia completar com as suas próprias ideias, tá bom, gente? E assim, concluímos a nossa aula de hoje, gente bonita. A nossa última aula desse primeiro trimestre, tá bom, gente simpática? Desse primeiro semestre, aliás, tá? Na sala virtual, eu deixarei para você um vídeo explicando a programação de férias que você poderá fazer aí nesse período que nós ficaremos em férias, não é? E aí eu vou explicar para você esse programa direitinho e as propostas que lá estão. Lembrando que eles são atividades optativas, né? Mas bem interessantes. Lembre-se também de responder o questionário de frequência referente a essa aula que nós terminamos de fazer. Desejo a todos ótimas férias e nos encontramos em agosto. Estaremos de volta em agosto. Um abraço e até lá. Bye, bye!